E aí, família Palmeiras, Palmeiras Cast by Betfair, de volta, Rudy Landucci. Cara, você tá rouquinho, cara. Eu tô, cara. Gostei, cara. Minha voz tá parecendo meio ruim. Um pagode anos 90, tipo um Krigor. Canta aí. Um Krigor. O amor faz a gente sorrir, chorar. Vai, faz aí. Não vou estragar a música. Mas tá gostoso. Às vezes é melhor. É o melhor remédio pra dor, sei lá. É o grande narrador que a gente tem aqui. Eu não conheço. Você tá voando e depois você tá rouco porque você tá trabalhando muito, Boa, cara. A gente trabalha bastante, né? Mas quando a gente Fale faz o por que você. gosta, a gente nem sente. Não, isso sim, é verdade. Rodeira, hoje a gente tem a honra de ter um convidado aqui que é naquele mesmo naipe do Serjão, ó, que ele representa não só uma geração. Eu tenho memória aí de pelo menos talvez 3 gerações que vão ter uma lembrança assim muito grande dele. A turma de 94, a turma de 96 principalmente, e a turma de 99 por conta da Libertadores, ali que era esquecível, mas só com título, a né? turma de 96 é aquela assim que o olho brilha, cara, porque, pô, aquele time de 96... É loucura, né? Como diria o glorioso finado Luciano do Vale, aquele time de 96 era qualquer coisa de fantástico. Ele falava isso? Ele falava isso. Eu usava essa frase. Essa frase bastante. Tá? Aquele time de 96 era qualquer coisa de fantástico. Enfim, a gente fala da formação, não a principal, mas foi muito rápido, né? Sim. A gente queria que durasse mais, mas ele representa demais, assim, quando você conversa com os palmeirenses que viveram essa época, ele, se não é o principal zagueiro, é o top 3 sempre, velho. Zagueiro ou atacante? Os dois, né? Mas ele, assim, você fala sempre... Não, é verdade, o cara fala o top 3, apesar da gente ver uma fase espetacular aqui com o Gomes e tal, os caras sempre, às vezes, põem ele em primeiro, ou em segundo, em terceiro, assim, não tem como ele não ficar, velho. Então, ele representa... E fora que ele é gente boa, né, Luizão? E referência, né? Na sua função. Demais, né? Clebão, grande zagueiro Clebão. Muito obrigado. Obrigado vocês pelo convite, viu? Clebão, velho. Obrigado, cara. Seu cara, Obrigado, esse cara campeão. é forte, velho. Valeu. Cara, obrigado aí pelo convite. Eu tô muito feliz, cara, de estar aqui com vocês. Cara, passou um filme aqui, viu? Pô, o Cícero me mostrando toda a estrutura. Pá, a evolução é maravilhosa. Cara, de toda a estrutura. A gente fica muito feliz, cara. E vai colher muito mais frutos ainda por ter essa estrutura. Já colheu e vai colher muito mais. Cara, que alegria. Eu vim de Orlando, feliz da vida. Cara, poder estar aqui com vocês, visitando a academia e batendo esse papo aqui, né, no podcast. Eu só via lá de Orlando, lá, galera assiste participando. Mesmo? Assisto. Você pula o último quando... eu assisti o Mazinho. Olha que isso. homem, né, velho? O Serjão, goleiro. O Mazinho que falou mais pero do que português. Claro, já é espanhol, mas já é espanhol. Pero. E quando o Clebão fala que assiste, quando a gente vai fazer pergunta, ele pula, assim, já pro convidado, que ele não atrapalha. Não, zoeira. Ô, Clebão, você viu a estrutura. Pra quem não entendeu, ele foi com o Cícero Souza. A gente faz isso, é muito legal. Faz um tour, mostra a estrutura aqui. E ele mora 8 anos em Orlando, né? Mora 8 anos em Orlando. E lá, pô, a gente sabe que é alto nível de tecnologia desportiva, tá? Um negócio surreal. Você vê muita diferença, não só do futebol lá, Clebão, mas de outros esportes, pelo que você viu de estrutura do Palmeiras, você vê muita diferença do que a galera tem lá? Cara, tecnologia? A tecnologia aqui tá muito, muito avançada, cara. Tá muito na frente dos clubes de lá. Tenho certeza absoluta, porque eu conheço o Orlando City, que eu conheço. Os outros eu não conheço. Mas tá na frente, com certeza, cara. Que eu vi aqui agora, e olha que eu vou na AMD, lá, que é um centro de treinamento, pô, muito interessante, mas não é nesse nível, não. Não é. Eu tô falando porque eu conheço alguns. Véio. Chupa Mickey. Olha aí, velho. O certeza. Mickey vai vir fazer academia aqui, velho. Só porque eu não consigo futebol profissional, eu tô impressionado, cara. Tá de parabéns, Sociedade Esportiva Palmeiras. Cara, mais uma vez vai estar colhendo os frutos. E tô em Orlando lá com a minha família. Que legal, né, Clebão? Cara, já vai fazer 8 anos já. E um lugar também bacana para poder se viver. Tem muito palmeirense lá, não tem? Muito palmeirense na comunidade. Inclusive, eu dou aula numa escolinha que é de um palmeirense. Tu dá aula lá? O cara me esperou 5 anos. Falou assim, não, na hora que você pegar o documento, você pode vir aqui que a porta está aberta para você. O cara você acumulando dívida, tá ligado? A escolinha lá. Não, vou esperar o Clebão. Me esperaram. Que legal, e agora cara. os caras, pô, não, pode vir. Eu dou aula para crianças de 9 a 17 anos. Na comunidade brasileira, tem alguns americanos, pá. Aquele negócio todo. Imagina você ter aula com o Clebão. Né?
Porra, isso é maravilhoso, velho. Então, e aí, aproveitando que ele tá falando de passar experiência não só de zagueiro, né? Porque você, na juventude, você foi atacante, que me contaram. Isso eu não sabia, não. Cara, bem lembrado, hein? Comecei, minha base foi no Atlético Mineiro. Cheguei no Atlético Mineiro aos 12, 13 anos. Só que eu frequentei com 8 anos as dependências, porque meu pai trabalhou lá. E eu tenho um tio que jogou no Santos com Pelé, 72, Mazinho, me levou para Araraquara, pá. E, pô, ele encerrando carreira ali, pá, eu gostei do Zé Sérgio, que jogou em 82, São Paulo e Ferroviária de Araraquara. Primeira vez que eu fui no estádio. Fonte Luminosa. E daí, cara, perguntei pra ele se tinha pra criança, que eu não tinha a menor noção. E fui jogar na mesma posição que ele quando eu fui fazer o teste. Só que se eu fosse treinador, eu tinha me mandado embora. Eu. Não sei como que ele não me mandou embora. O Clebão espirrava as bolas, o cara põe na zaga, que ele tá tirando tudo. Ele tá tirando tudo. Daí fui parar na zaga, cara. Fui parar na zaga porque o Atlético veio pra Taça São Paulo e naquela época os caras gostavam de qualquer jogador da posição e convidavam, o cara ia e só fazia transferência, pronto, e acabou. Se o cara aceitasse o convite, né? Era diferente, né? Era diferente. E daí os caras aceitaram o convite. E o treinador, quando saiu pra vir pra Taça São Paulo, eu fiquei 20 dias esperando, porque ficou 2 de fora, ficou eu e mais um. Putz. E falou assim, ó, e quando eu voltar, o facão vai passar. Tem uma barca saindo aí e você tá nela. Eu falei, caraca, e aí? Aí eu fui pra casa, treinando. Cara, quando eles voltaram, eu me apresentei para ser dispensado. Porque ele já tinha falado. Eu falei assim, não, mas eu vou lá. Eu fui. Quando ele me chamou para poder conversar na sala dele, eu falei, caramba, meu, ferrou. Agora vai me dispensar. Ele falou assim, eu ia te mandar embora, viu? Mas o Flamengo levou os 2 zagueiros. Domingo nós temos jogo, eu quero fazer um teste com você na zaga. Você quer? Eu falei, quero. Aí eu iniciei a minha trajetória de zagueiro. Com 5, 6 meses já era capitão do time. Capitão no Sub-17, capitão no Sub-20. Eu só não ia na seleção brasileira de todas as bases, porque na época tinha jogadores convocados, era só a partir de 1º de agosto. Eu sou de 26 de julho. Que loucura, velho. É uma história. Eu nem sei, Júlio tem 31? Nem sei, velho. Júlio tem. Sou o cara mais burro. Foi por pouco. E daí, cara, profissionalizei com 18, 19 anos. Fui vendido pro Logroñés da Espanha. E depois de 2 anos, o Brunoro foi atrás, na época da Parmalat. Eu demorei a entender quase 1 mês e meio para poder entender, porque a gente queria sair naquela época, né? E daqui a pouco eu recebo um convite para voltar. Aí o projeto foi sendo passado pouco a pouco, eu fui entendendo, e acabou que nós chegamos a um acordo e o Brunoro me contratou para vir pro Palmeiras. E daí foi a melhor fase de toda a minha carreira, nos 6 anos e 3 meses que eu tive o privilégio de jogar com a camisa da Sociedade Esportiva Palmeiras. E só aproveitando o gancho, você falou só arrepia, da tua contratação. Né, ainda fala baixinho, a SMR, né? Foi num lugar inusitado o primeiro contato, né? O primeiro contato do Brunoro contigo foi no aeroporto. O bom que vocês puxam tudo. Eu até queria já falar. Eu falei, não, senão eu não vou antecipar os caras, meu. Eu não vou antecipar os caras. O Léo Dias, quando quer alguma fofoca, ele liga pro Luiz, velho. Sabe o Léo Dias, aquele maluco da fofoca? É impressionante as coisas que você sabe, Luiz. Você fica contando esses negócios aí, a galera vai acreditar mesmo daqui uns dias. Mas conta isso aí pra nós, Clebão. Então, cara, o nosso presidente, Dom Marcos Exabo, 1,60 m. Tipo eu. Dono das adegas de vinho La Rioja, que é da uva Tempranilho, que é a uva nova, na região ali, perto de Bilbao. Ele era dono das adegas e o presidente do clube, patrocinador do clube, aquele negócio todo. E chegou a um acordo com o Palmeiras. Só que ele era um homem de negócios, rodava a Espanha de uma maneira geral, tinha vinícola para tudo quanto é lado, não tinha muito tempo. E o Brunoro, mas o empresário na época, marcou um encontro com ele, só que, o cara não tinha tempo. E o Brunoro lá na Espanha. Aí, daqui a pouco, chegou uma notícia de que ele ia passar no aeroporto de Barajas, o presidente do clube,
e que, se possível, o Brunoro estivesse lá. Que loucura. Ele ia sentar para conversar com o Brunoro sobre a minha transferência. Falou caçando o Kleber, com cheio de caixa de leite pra Malate pra dar pros caras, tá ligado? No aeroporto de Barajas. Que loucura isso, cara. E daí, tal, se encontraram no aeroporto de Barajas, tal, que havia um interesse, aquele negócio todo. Chegaram num acordo, tá aí, disse que o Brunoro virou e falou assim, mas peraí, e aí, como é que nós vamos assinar a documentação e tal? Aí diz que o presidente vai e fala assim, não precisa assinar nada não, a minha palavra vale mais do que qualquer assinatura. Aí o Brunoro olhou pro empresário assim, ok, fechou. E essa é a história, como eu fui contratado. Chegaram a um acordo e eu cheguei em setembro de 93 no Palmeiras. Chegou Campeonato Brasileiro. Pegando a reta final do Brasileiro. Não, início do Campeonato Brasileiro. Você conseguiu pegar o início. Era diferente o calendário, né? Era diferente. Era o Paulista de 93, de 17 anos, que foi campeão. Isso. Né? E eu cheguei ali em setembro de 93, o início do Campeonato Brasileiro, de setembro a dezembro, né? É que a gente tá tão acostumado já, né, com esse modelo atual dos pontos corridos, que pontos corridos, né? Já completa de agora, maio a novembro. Completa agora 20 anos, né? Nesse ano de 23. 20 anos do Campeonato Brasileiro com pontos corridos, que o primeiro foi em 2003. Foi. E quando o Kleber fala assim, pô, cheguei em setembro, peguei o início do Campeonato Brasileiro, a cabeça dá até tela azul, assim. Né? Assim, caramba, o Brasileirão começando em setembro, como é que terminou em dezembro? Como é que terminou em dezembro? A Libertadores acabava no meio do ano antes, pois né? é, mas é porque o Brasileiro, nessa época, ele ainda era disputado naquela questão de turno, depois classificava pro mata-mata, aquele negócio era todo. Um outro formato. E o Lucha teve alguma participação pra te convencer ou nesse negócio todo? Porque o Lucha já tava, a gente tá falando de 93. Já. Ele chegou a conversar com você? Teve alguma coisa ou não? Não, eu vim só conversar com o Vanderlei quando eu cheguei aonde a gente concentrava aqui. Já estava contratado. No Lorde Hotel ali, já estava contratado. Entendeu? Porque eu já era um jogador de seleção brasileira. Claro. E já tinha 2 anos de bagagem lá na Europa, né? Disputando o Campeonato Espanhol, 22 anos. E daí eu só fui conversar com o Vanderlei aqui. É que o Palmeiras estava montando uma seleção, né? Então, assim, os caras que estavam na Europa, Antônio Carlos, Mazinho, Evaí, enfim, e outros jogadores mais, o Palmeiras estava contratando aqueles jogadores de nível de seleção para montar uma seleção, e que aí foi o que aconteceu. Pô, você tá louco, velho. E daí, cara, inesquecível. Fiquei de 93 a 99. Até o final de 99. Até o final de 99, depois do Mundial, né? Você fica o tempo inteiro. Não tem nenhum momento que você sai e volta, não, né? Não. O tempo inteiro. 6 anos e 3 meses. Caraca, representou demais, né, velho? E aí, nesse meio tempo, tá louco, os parceiros de zaga: Antônio Carlos, Tonhão, Sandro Blum, Cláudio, Júnior Baiano, Roque Júnior, Júnior Tuchê, Roque Júnior, Aguinaldo Liz, Aguinaldo Liz, Rivarola. Caraca, isso a gente Tonhão, tá puxando ali de 93 pra frente, Alexandre Rosa. Isso porque ainda tem alguns que saem e voltam, como é o caso do Tonhão, que vai emprestado pro lado, por isso que eu perguntei volta. Se ele... Eu fiquei direto. Eu tive uma proposta pra sair do Caxias Rei Sol. Passo, reuni com os caras no restaurante japonês, lá em cima, perto da... Nem era como um restaurante japonês, né, nessa época. Hoje em dia é normal. Mais o que é. O cara comeu pimentinha verde achando que era chiclete. Que essa época não aí era. O cara entregava logo. Eu vou. Reuni com os caras, acertei com os caras. Eu tinha uma carta que se aparecesse um clube com valor X, que era só eu apresentar essa carta com a proposta e ok, ia entrar num acordo. E daí fechei com o time japonês, apresentei a carta pro Palmeiras, só que o Palmeiras ao mesmo tempo interessou, me fez uma contraproposta, mas na época, né, pro Japão era melhor a proposta. Foi depois do time de 96 que a maioria recebeu propostas e saiu. Aí todo mundo pergunta, por que não deu sequência e tal? Justamente por causa disso, que as propostas chegaram e naturalmente o Palmeiras precisava fazer caixa e
Claro. Porque as propostas eram... Né? Eram propostas de uns números bem... E ficou muito apelão, ficou sem graça o futebol 96. O Palmeiras falou, chega, vamos dar uma misturada. Vamos dar uma misturada. Fez a panela, cara. Não dá, não vai ter graça. Vamos misturar um pouco. E daí eu recebi uma proposta do Corinthians, pro meu empresário. O do Alib ficou sabendo que eu tinha essa carta. Falou assim, se você trouxer a carta aqui, a gente contrata ele. Cara, eu não tive coragem. Eu nem deixei o meu empresário... Que bom, hein? Pegar a carta. Eu falei assim, não, eu não vou... Eu tenho uma história aqui já, o Corinthians eu não vou. Eu vou pro Japão, mas pra lá eu não vou. E acabou que a Parmalat chegou próximo daquilo que eu iria no Japão, receber no Japão, e eu acertei mais 2 anos com o Palmeiras. E graças a Deus ganhou a Libertadores. Graças a Deus, cara, ganhou a Libertadores. Que desde quando eu cheguei, realmente o objetivo... Era, né? Sempre Libertadores. O objetivo sempre foi conquistar todos os títulos, mas sempre se falava um pouco mais na Libertadores naquela época, na Libertadores. Desde 93 isso? Desde 93, quando eu cheguei. Caraca, velho. Entendeu? Então, graças a Deus a gente conseguiu e conseguimos outros títulos. Sempre do jeito Palmeiras, né? Também. Aquela tensão. Não, mas é que era um campo... Meu, assim, Libertadores sempre foi muito difícil. Mas esse ano, se você pegar os confrontos, nós tivemos dificuldade com o Olímpia aqui, cara, saímos perdendo de 1-0. Aquele jogo ali foi um jogo decisivo para nossa classificação, né? E nós ganhamos de virada esse jogo, tá? E conseguimos a classificação. Classificamos também. Até a classificação foi muito difícil, cara. E daí depois veio Vasco, Corinthians, então, pois é, cara. River. E o Vasco ainda tinha o histórico, que era o atual campeão, né? Campeão. Então, quando Palmeiras e Vasco, você não falava assim, o Palmeiras aí, nessa daí talvez já nem... Carlos Germano, Mauro Galvão, Juninho Pernambucano, um baita de um time. A gente também com um baita de um time. Era pra gente ter ganho o jogo aqui. O Carlos Germano fechou. Acabou com o jogo. Talvez foi o melhor jogador em campo. Pegou muito e o jogo aqui terminou 1-1, correto? Foi empate, eu não lembro. Empate, não sei se foi 0-0 ou 1-1. Mas enfim. 1-1. O pessoal aqui que tá participando dos Avante, estamos juntos. Antes aqui participando, eles estão com a memória 1-1. Muito mais do que eu, eles sabem. Da volta, de virada foi sensacional, brilhou cara. Também. Cara, aquele gol ali do Alex tabelando com o Paulo Nunes, cara, pra mim, em Libertadores, é um dos top 5 da... Fato ali, estando em primeiro ou em segundo, cara. Mas que tabela espetacular, cara. Muito difícil de acontecer, cara. O nível que foi, o nível do jogo, o nível da competição, quartas de final, um negócio absurdo, cara. Eu lembro muito bem desse jogo. Ô Clebão, antes do LC continuar aí, e daqui a pouco eu quero perguntar pra você qual a melhor dupla de zaga que você... Qual o companheiro... Tem um monte de amigo aí, mas claro. Você vai escolher 3. 3 aí. Não, pode escolher, você é bonzinho. Aí você foi bonzinho. Mas legal. Você viu uma coisa assim, cara, é óbvio, o que você fez, não tem como a gente não ser fã do seu trabalho, né? O Alex, que é um amigo pessoal que eu tenho, mas assim, o maior ídolo que eu tenho é o Marcos. O Marcos é um ídolo, assim, eu sou muito apaixonado, sempre fui. Eu tenho 1,70, eu jogava no gol, nem era goleiro por causa dele. Eu mudei do ataque pro gol do nada porque eu queria ser o Marcos. Isso com 17 anos, eu já era velho. Mas você viu surgir o Marcos. A Academia de Goleiro do Palmeiras é surreal, o Serjão teve aqui. Mas tu viu surgir o Marcos? Eu vi. Como é que foi? Tu no treino você falava, mano, esse cara é muito diferenciado? Ou quando ele surgiu na Liberta, não foi? Foi no desespero, né? Foi tipo... Como é que foi isso? O Marcão surgiu, cara, o Veloso também, um baita. Claro, de uma pessoa e um baita de um goleiro, cara. E que eu acho que foi num treino que o Veloso machucou e o Marcão teve a oportunidade dele ali de poder... Acho que contra o Botafogo, se eu não me engano, no Campeonato Paulista foi... Sim, meu primeiro jogo no estádio esse. Seu primeiro jogo no estádio? Aqui. Em 96. Que sorte, hein, Parque Antártica. 4-0 Palmeiras, 3 gols de Djalminha, um gol de Miller, se eu não me engano, mas... Sei que Djalminha só faltou fazer... Estreia do Marcão, pegando um pênalti. Cara, e esse maluco é surreal. Né? Dali pra frente, cara, ele só foi só crescendo na mão do Filipão. O Filipão já tinha prestado atenção nele como terceiro goleiro, porque era Veloso, acho que tinha o Sérgio, e eu acho que o Marcão. E daí o Filipão já tinha prestado atenção e
O Marcão entrou, cara, e o resto é história, né? A história todo mundo já sabe. É um cara também espetacular. Espetacular, imagina. Um cara diferenciado. Todo mundo gosta. Não só a torcida do Palmeiras, mas de todos claro, os claro. E que nós respeitamos também muito. É porque imagino como o zagueiro, só pra concluir, tipo, que deve ter umas bolas que fala, puta, fudeu. Fudeu. O River lá, velho, eu vi isso. Mas o que Aquela que é defesa que ele... Cara, ele jogou pra cima. Eu falei, caraca. Qual que era a sua cabeça? Todo mundo perdeu a passada e ele... Pum, foi lá e salvou nós, cara. E outras defesas mais que ele fez. Tem uma defesa que é contra o Edmundo, contra o Vasco, que ele tá caído, o Edmundo chuta em cima, ele levanta o braço. É fala, mano, esse cara, pelo amor de Deus, pra mim é o maior goleiro que eu vi na minha vida, mas assim, não é porque é Palmeiras. Eu também, eles não. me perguntam, Rogério Ceni ou Marcão? Dido ou Marcão? Marcão disparado, pra mim não tem comparação. Debaixo da trave, se juntar quem bate falta, beleza, mas de como goleiro... Como goleiro, justamente. Goleiro precisa fazer o quê? Não, tudo bem. Defesa, sim, não, eu só tô dizendo assim, que assim, pra mim não... O que ele fez na Copa do Mundo em 2002... Também. Porque a gente fala da seleção que era espetacular, mas se não fosse ele, a gente tinha caído pra Bélgica, tinha caído pra não sei quem. E é o que você falou, ele é tão gente boa que a gente via caras de outro time torcendo por ele na Copa. Sim. E admira ele até hoje. Até hoje, Até hoje na Copa e até hoje. Só contextualizando, né? Então, essa história toda que o Clebão contou, a estreia em 96. E a Libertadores é em 99. Ou seja, são 6 anos desde quando ele sobe da base pro profissional ali trabalhando, né? Como o Sérgio até contou, né? Trabalhando hora como terceiro goleiro, hora como segundo, até chegar na grande chance, a grande oportunidade. A persistência do cara, porque, porque, mano, o cara vê o Veloso e o Sérgio, que são 2 goleiros que só não são os melhores porque tem o Marcos. E pra mim, claro, cada um tem uma opinião. E o cara podia desistir e falar, mano, aqui eu não vou aparecer. E o cara persistiu, velho. Persistiu, e aí o que você fala, o resto é exemplo, né? É um exemplo, né? Eu já desisti muito mais fácil. Pra toda a juventude, né? De hoje, antes. E uma história de vida, né? De superação que com certeza ele passa sempre, que ele dá entrevista pro Brasil inteiro, pro mundo inteiro. Isso é espetacular, cara. E da nossa Sociedade Esportiva Palmeiras, então, aí que fica mais bonito ainda. Agora o Clebão tá falando bonito, mas ele não falou os 3... O top 3 de parceiros de zaga. Você já quer que ele fale isso já? Daqui a depois do intervalo, o nosso ator Oliver. Teste de fidelidade. João nunca foi armado. Quem falar é mentira. Como é que é o nome do... Tinha um amigo meu que era roteirista do teste de fidelidade, mas não é armado. Trabalha o Toninho Tornado trabalhava com ele? Não sei, cara, era muito divertido. O Oliver, eu acho que o Oliver é Palmeiras. Vamos trazer um de Oliver aqui. Mas, ô Clebão, queria que você falasse um pouquinho daquele time de 96 também. Porque, cara, aquele time de 96 é sensacional. Sensacional, né? Porque é o que a gente já falou algumas vezes aqui, Rudy. Não tinha aquela coisa do... E aí, o jogo de hoje? Era mais ou menos assim, e aí, quanto que vai ser hoje? O pensamento nosso aqui fora era esse. E contra rival, né? Não era só... Como que foi viver aquele time de 96? Porque eu brinco, eu falo que aquele time quando jogava mal ganhava de 2-0. Inesquecível, né? A gente lá era Serra Negra, fazendo a pré-temporada em Serra Negra, aquele negócio todo. Mais uma pré-temporada com o Vanderlei Luxemburgo, que tinha voltado, se eu não me engano, do Paraná Clube aquele ano, né? E o Djalminha veio do Guarani, é isso mesmo? Isso. O Luizão veio do Guarani. O Sandro Brum veio do Juventude, porque tinha saído, né? Nós tinha saído Antônio Carlos, do time de 95. Tinha saído vários jogadores e esses jogadores chegaram junto com o Miller, que veio do Japão. Que time é esse, né, velho? Cara, e na pré-temporada, assim, nós fizemos o primeiro jogo 8-0, se eu não me engano, contra o Serra Negra. Pô, beleza, Serra Negra tinha que meter 15, né, meu? 8 foi pouco. Fomos cobrados por ter feito 8. Mas enfim, aí depois começou o Campeonato Paulista, cara. 4, 5, 6. Pô, Botafogo de Ribeirão, 8. E assim, não é só gol. A maneira com que as jogadas aconteciam e tal. 2 toques na bola, eu me lembro muito quem puxou isso. Foi o Miller. Sempre cobrando nos treinamentos, né? 2 toques na bola, 2 toques na bola. Aí o Djalminha começou, imagina, cara, o Djalminha dando 2 toques na bola, o Rivaldo dando 2 toques na bola, o Luizão dando 2 toques na bola, enfim. Cara, e o Miller contagiando todo mundo pela experiência, pela bagagem que ele já tinha, 2, 3 Copas do Mundo, enfim.
Cara, e daí só goleada, e o time jogando fino. Cara, foram 5 meses mágicos. 5 meses mágicos que terminou com a conquista do Campeonato Paulista, se eu não me engano, com 102, 103 gols. Em 5 meses. Sim. Cara, o Cruzeiro de 2000, da Tríplice Coroa, acho que fez esses números de gols, só que em 10 meses de competição, foi pontos corridos, né? Então, assim, cara, e as propostas, cara, começaram a surgir. Pá. E a gente chegou na final também da Copa do Brasil, né, contra o Cruzeiro, em casa, jogando também o fino. Pô, perdemos aquele jogo que não merecia perder, merecia conquistar. Foi que o Fábio Júnior fazia gol no Palmeiras? Foi esse jogo? Não. O Fábio é... Desculpa, só pra eu lembrar. Foi depois. Quem fez gol... Pô, eu não me lembro quem que fez. Enfim. Tô falando ali, ó. Marcelo Ramos, que jogou aqui depois. Enfim, cara... E as propostas foram chegando, cara, e infelizmente o time praticamente foi desfeito. Porque se dá sequência, cara, pô, a gente tinha apresentações para fazer e um crescimento maior. E de conquistas também, oportunidade de conquistar também, grande Campeonato Brasileiro, enfim, Libertadores, que viria. Cara, mas as propostas chegaram que o Palmeiras não conseguiu segurar na época. Inclusive, eu já contei aqui que chegou a proposta para mim do Caxias Reysol e depois do Corinthians, e eu acabei também tomando a decisão de poder ficar. Por isso que daí, na chegada do Felipão ainda, cara, eu lembro como se fosse hoje aqui no centro de treinamento. Felipão e o Zinho falando, pô, não vai pro Japão que vai sumir. Aquele negócio todo, a gente tá voltando justamente por causa disso e tal. E eles pedindo, pô, não, fica que nós vamos estar montando um time aí. O Felipão que me convenceu, quando ele fala assim, fica que nós vamos montar um time aí, que nós vamos ser campeão da Libertadores. Aí eu mexeu, porque era um objetivo também, tanto do Palmeiras, que eu já sabia, mas um objetivo profissionalmente como atleta. Claro. Entendeu? De ir para o Japão, disputar um Mundial. Aí que ele me convenceu, no outro dia eu sentei com os caras e acabei tomando a decisão para poder ficar. Por isso que eu fiquei durante todo esse tempo. Que a maioria dos atletas saíram, mas depois voltaram, mas eu tive o privilégio de ficar durante 6 anos e 3 meses. E daí, depois de 99, eu saí. Como o cara é convencido pelo Felipão. Kleber, vai ficar? Fica, Kleber, dá uma bufada. Tu vai fazer merda. Ô, Clebão, teve algum atacante, você marcando em 96, jogando contra o Palmeiras nesse Paulista, que falou, irmão, chega, velho, tá 5. Para pros caras parar de fazer gol. Aconteceu isso? Dos caras falavam pra você, meu? Os caras falavam. Precisa disso. Não foi comigo. Eu já ouvi falar que os caras falavam. Não, tira o pé um pouco. Mas não tinha como, cara. Os caras não queriam parar. Como, os caras estavam voando, cara. Foi uns 4, 5 jogadores que juntaram ali, cara, que nós vamos demorar pra ver, viu? Não. Rivaldo, Djalminha, Luizão, Miller. Cara... É brincadeira, né? Não, fora vocês, né? O time inteiro era muito bom, mas técnica né? é o time inteiro, mas tecnicamente falando, esses caras eram acima da média. 6-0 contra o Santos na Vila. Pois é, cara. Na Vila, velho. 6-0. O Santos nunca tomou. Que eles somaram, né? Com o Clebão metendo gol do centroavante. Não é nesse, né? Que você tem o gol que domina a bola no. Esse é português, não é no retorno? No retorno, 2-0. A bola o penúltimo jogo aqui. Domina. Clebão zagueiro. Dominou aqui, ó. Estileira, bola caindo. Eu lembro desse. O Luizão fez o primeiro gol. O Luizão fez o primeiro gol. Né? Luizão fez o Bravo, que queria artilharia. E eu fiz 101. Luizão Bravo. Queria artilharia? Tava disputando com... O Palmeiras tinha 3 jogadores disputando artilharia, cara, entre eles. E o artilheiro desse Paulista foi o Giovani, com 24 gols. Com 24 gols, isso mesmo. Cara, que momento sensacional, cara, nós vivemos com essa equipe. Uma das grandes equipes que eu tive o privilégio de poder estar atuando. Com grandes craques. Que a gente viu também. Esse gol do Kleber, eu lembrei, foi de fora da área, né? Da entradinha ali, cara. Fez uma baita. Tu treinava, isso de atacante, foi uma curva bonita que fez. Sim, Vanderlei treinava você, tanto cabeceio quanto que legal, cara. Finalizações, né? A gente fazia todos os tipos de trabalho que às vezes o atacante fazia.
E o time também me ajudou bastante, né? A qualidade do time, com certeza. Mas o Cafu cruzando. Você tá louco. Tinha o Cafu, assim. Tinha o Júnior lá. Tinha o Júnior lateral esquerda. Sandro Blum, Galeano e Amaral. No meio, Flávio Conceição e Amaral. Aí tinha o Galeano Amaral, no banco. E esse time, quando tinha uma peça ali ou outra, por exemplo, o Djalma não joga esse jogo, joga o Elivelton. Também era a mesma história do Miller, já tinha uma baita bagagem. Né? Tinha feito gol em nós em título do Corinthians, não foi? Um ano antes. Alex Alves. O Roque fez parte desse time, o Roque Júnior. Só que o Roque Júnior ele era dos aspirantes, e nessa época ele não era Roque Júnior. Porque tinha o Júnior lateral. Ele era Júnior 2. Júnior 2. Quem que deu o apelido? O Lucha. Vai ser o Júnior 2. Que aí eu consigo falar esse nome. O Lucha, o Jailson, o goleiro jogava aqui, ele falava Jailton. O Jailson Jailton? Ele não consegue falar Jailson, ele só... O Jailton. Aí ele falou, beleza, até mudei meu nome. O Everson. O Lucha falou, põe Júnior 2, que eu consigo falar. Mas ele era Júnior no Aspirantes, porque nessa época tinha... a dobradinha, né, Clebão? Quando jogava no Parque Antártico, o Aspirantes jogava mais cedo, antes de vocês. Depois vocês entravam no jogo de fundo. E o Roque, ele era titular do Aspirantes, jogadoraço, e não era zagueiro. O Roque era volante. Era volante. E era júnior. Nessa época ele era conhecido como júnior. Aí quando foi puxado para o time de cima ali para fazer alguns jogos, já tinha o júnior lateral, ele era o júnior 2. O júnior 2. Hoje a gente não imagina que alguém vai... zagueiro Você bom, tem um velho. Márcio e outro Márcio. Márcio 1, Márcio 2, né? Já vai direto pro sobrenome. Não, eu tô espantado, eu tô lembrando dessa época aí, mano. O Roque Júnior jogava muita... A Copa do Mundo, a final da Copa que o Roque Júnior fez foi algo... Assim, claro, tem zagueiros que fizeram, mas eu não lembro, assim, os caras da Itália... Ele jogou muita bola. A Copa inteira, mas a final... Aqui também na Libertadores ele já entrou muito bem, era mais novo e tudo. E tinha você, né, meu irmão? Tinha eu, tinha o Baiano, Aguinaldo, Varola. Puto, o Baiano também jogou muito. Baiano. E aproveitar e te perguntar, essa transição dele da volância pra zaga, boa. Vocês tiveram participação nisso aí? Vocês puxaram ele? Ou foi ele que falou, não, ele já chegou como zagueiro e foi aprendendo com vocês algumas coisas? Não, a gente tinha um respeito muito grande pelo Scolari, e o Scolari é que implantou o esquema com 3 zagueiros. Lógico, já sabendo que quando precisasse do Roque Júnior, entendeu? Mas era aquele terceiro zagueiro que quando precisava ele... avançava. Não, ele avançava, mas ele também entrava no meio da zaga. Um volante ali que fazia hoje faz 5, né? A gente fazia o quinto jogador. A gente falava líbero naquela época. Ali ia buscar a bola ali. Foi o que o Edmilson fez na Copa. Na Copa do Mundo também. Verdade, era Lúcio, Roque Júnior e então isso é mérito do Scolari. Pô, com todo respeito a todos os jogadores, mas a gente não tinha esse feeling de decidir, Roque, entra aqui. Não, era o Scolari que fez o esquema tático, e que depois eu até senti uma lesão contra o River Plate, né? E o Roque Júnior entrou e deu conta do recado. E daí entrou o Júnior Baiano e Roque Júnior, eu e Roque Júnior, e Júnior Baiano, Galeano. Enfim, todos deram a sua contribuição, né? Para poder a gente conquistar o título tão sonhado da Libertadores, que foi, na época, muito difícil. Nossa, tá louco. O Felipão foi o maior técnico que você teve, Clebão? Cara, eu fico ali, Vanderlei, Felipão, os dois, cara. Mas não sai dos dois, é um dos dois. Não, eu não saio dos dois. Cada um do seu jeito. Eu trabalhei 4 anos com o Felipão. Talvez eu tenha sido o jogador que tenha trabalhado mais com o Scolari. Foram de 97, 98 e 99 no Palmeiras. Aí em 2001 ele vai pro Cruzeiro, eu trabalho com ele mais 1 ano. E trabalhei 3 anos, se eu não me engano, com o Vanderlei. Então eu trabalhei 7 anos da minha carreira com os 2 treinadores mais top do país na época. E cada um tem o seu jeito. O Felipão, aquele mais motivador, tal, um futebol um pouco mais de marcação, tal, e taticamente o Vanderlei, e tecnicamente o Vanderlei mais estratégico, mas o Felipão também tinha as suas estratégias. Só que, cara, esses dois pra mim foram os 2 tops que eu tive o privilégio de poder trabalhar. Muito bom. E 2 ídolos aqui, né? Sim.
E são dois nomes que se repetem muito, né? Dentre os atletas que a gente traz aqui. Muito, mano. Praticamente, o Serjão falou bastante, Mazinho falou bastante, né? Não, até quando você conversa em bastidor, assim, sim. A gente nem fala às vezes de Palmeiras, de rival e tal, os caras sempre falam, o Lucha é muito falado, e é exatamente isso aí. Os caras têm um jeito muito diferente de trabalhar e ambos são muito vitoriosos. Vitoriosos, é. E quando jogava um contra o outro, era uma... Por futebol era muito bom, né? Muito bom. E os anos 90, né, cara, de conquista o Filipão sai daqui, vai pro Cruzeiro e depois, conquista o Mundial, vai pra Portugal, chega na final com Grécia, enfim, cara, um baita de um treinador e tá aí até hoje trabalhando firme e forte aí. Que ele não tenha tanta sorte na Libertadores, né? A gente tem que falar isso, porque é contra o Palmeiras. Claro. Essa aí, mas do resto a gente torce. Ô, Clebão, aproveitando que a gente falou, né, um pouco desses 6 anos de Palmeiras que você teve, o Heitor pergunta, na sua opinião... Tá aqui? Desculpa, não tá aqui, Heitor, não. Tá. Heitor Bover, não? Heitor Penteado. Heitor Roveta. Qual o seu melhor momento jogando pelo Palmeiras? Dentre esses anos, essas conquistas todas. Boa pergunta. Você consegue elencar seu melhor momento para nós? Cara, 93, 94... e todos terminaram em título. 96 e 99 com a Libertadores. Todos os anos. Todos título, não tem como. Só 95 é o objetivo final. Alcançamos os objetivos final. Então todos os momentos foram. Cara, mas em especial a Libertadores. Porque desde quando eu cheguei, a Libertadores era o objetivo. E a gente conseguiu, cara, missão graças cumprida, a Deus, missão né? cumprida. O grande título tirando os outros são gigantes, mas o grande, pelo que eu percebi, é a Libertadores, não Palmeiras, é a Libertadores. E qual a sua grande decepção de não ter ganhado aqui alguma final, algum jogo? Tu lembra alguma coisa? Às vezes a final, o Mundial contra o Manchester, talvez seja esse o dia, talvez não. É esse. É esse? É esse, o Mundial contra o Manchester, cara. Criamos 8 oportunidades. Eu lembro do jogo, cara. Historicamente, todos os clubes que foram contra lá no Europeu, Japão, contra o europeu, cara, eles jogavam no contra-ataque, por uma bola só. O Palmeiras não, o Palmeiras agrediu o Manchester. Nós criamos 8 oportunidades de gols, com um gol anulado, que foi mal anulado. Mal anulado, sim. Cara, muito triste, muito triste. Foi a minha maior tristeza de não ter conseguido o Mundial com a Sociedade Esportiva Palmeiras. Mas isso aí foi uma proposta do Felipão? Nós vamos jogar pra cima ou o jogo ocasionou isso? Ou não, o jogo ocasionou isso, cara. A proposta era contra-ataque. O contra-ataque. Mas o jogo... Quando chegou lá... Cara, o jogo... É legal saber isso. É legal porque é diferente. Uma coisa o Felipão chegou e falou, dá. Outra coisa, os jogadores sentiram e o Manchester recuou um pouco, vão pra cima. É legal você falar isso, cara. Sim, cara. Foi o que aconteceu, porque o nosso time jogava dessa forma. Mas, cara, a gente criou 8 oportunidades de gols, nenhuma equipe foi lá e criou tantas oportunidades de gols. Se você for puxar aí, não tem alguém que agrediu o time. Agredir que eu falo é. Sim, agredir no trabalhando ataque. a bola, Claro. chegando pelas beiradas, sim. enfim. Comandando o jogo. Comandando o jogo e criando chances de gols, cara. E eles é que jogaram por uma bola. E fizeram. Conseguiram. Mas futebol é assim, cara. O importa é estar lá sempre disputando e vocês deixaram a gente muito orgulhoso. É claro, você ficou chateado, o torcedor ficou, mas levar o Palmeiras no âmbito, mano, mundial desse aí, a galera vê o Palmeiras competindo, assim como foi contra o Chelsea, a mesma coisa. Também. É claro, o Palmeiras contra o Chelsea não foi assim. O Palmeiras foi mais o contra-ataque, conseguiu empatar. E eu até falei, não sei se é um dado isso, mas eu não lembro de um time que conseguiu empatar com o europeu saindo atrás. Entendeu? Saindo atrás, é verdade. Acho que não teve. Tem isso também. Esses jogadores tiveram um brilho de conseguir empatar. Claro. Porque normalmente, Clebão, ali você se entrega e ferrou agora. Cadê meu contra-ataque? O Palmeiras foi pra cima, cara. Foi pra cima e conseguiu, reagiu, né? Reagiu bem e conseguiu. Na prorrogação, empatar. Beleza, é do jogo também e tal. Então, assim, claro, a gente quer ganhar, mas a gente fica muito orgulhoso, assim. Apesar de você ficar chateado, eu, como torcedor, falo pra você. Foi triste, foi muito triste, cara. Triste, a gente merecia. Muito. E, Clebão, de todos os adversários que você teve, quem que foi o atacante mais chato? Boa.
Aquele assim que você já começava... teve vários. Você já começava o jogo na primeira que você encostava, você já fazia assim, ó. Esse aí eu já tenho que dar uma chegada nele. Tem que dar um oi nele aqui. Antigamente podia, né? Agora não pode mais não. Faz tempo que não pode. Tem muita mais. câmera agora. Mas teve vários, né, cara? Eu enfrentei vários atacantes bons no futebol brasileiro, cara. Mas Miller, Paulo Nunes, Edilson, esses caras me incomodaram muito. Deram muito trabalho. Eu coloco o Miller em primeiro lugar quando eu peguei o São Paulo. Caraca. Depois o Paulo Nunes deu muito trabalho. Depois o Edilson, enfim. Tinha outros, os mais velozes, né? Mas que eram jogadores que, cara, davam trabalho, mas que, assim, não foi tanto igual deram esses três. O Túlio. Nem o Romário deu tanto trabalho, porque o Romário era ali na área e tal. Ficava mais paradão, não saía tanto pra beirada, não fazia correria e tal. É o que eles falam hoje de quebrar a linha, né? Esses três aí quebravam a linha. Saía do meio, puxava na beirada. Muita mobilidade, né? Mobilidade. Libertadores, o Edilson no Morumbi. E o Morumbi 110 por 75, hein? Hoje a FIFA padronizou. Naquela época era maior. Aí você vai sair uma cobertura lá na beirada, o Filho do Vento, lá na beirada. Pô, cara, qual foi o apelido do cara? Filho do Vento. Os apelidos, o Edilson Capetinho, o outro é o Diabo Loiro. Como é que marca povo, né? O cara pensando isso no milissegundos, indo marcar ele, esse é o Diabo Loiro que eu faço. Tá ligado? É maluco isso, Pô, mesmo. maluco, no 110 por 75, aí a FIFA padronizou. Se é hoje, eu pego os caras pela orelha. Vem cá, garoto, não vai lá não. Cara, essa pergunta é muito... O Edmundo não tinha isso também? Edmundo. O animal. Mas o Edmundo já não era com... Era os dribles curtos. Mas não com tanta... Sim, era diferente. Era diferente. Até o Mirandinha deu mais trabalho, que jogou no Corinthians, o Veloz. Sim, um carequinha, né? É. Que corria pra caramba também. Corria pra caramba, enfim. Esses três aí... Essa pergunta é muito boa. Sim. Mas o finalizador, beleza, a gente tá falando de cara móvel. Mas qual aquele finalizador que tu tá marcando e você fala, caraca, e o cara faz o gol e você fala, onde é que ele apareceu? Porque esse negócio de posicionamento, às vezes você vê uns atacantes que tecnicamente eles não são tão habilidosos. Um 9, tá? Tô falando de 9. O cara não é... Claro, o cara chegar profissional, ele tem habilidade. Mas eu digo, comparado aos outros, ele não é tão. Mas o cara ele se movimenta tão bem, ele tá tão bem posicionado que chega a assustar. Tu lembra de um nome desse aí que você fala, caraca. Cara, Romário. Romário é assustador, né? Assustador. Jardel. Eu tenho uma história do Jardel, velho, contra o Grêmio. Porra, toda vez o Jardel vinha e... Gol. Falava, caramba, esse cara, será que sou eu, velho? Aí ia dormir, não dormia. Falava, cara, a gente ia jogar contra o Grêmio. Teve um ano que nós jogamos 8 vezes contra o Grêmio no ano. Aí virou o ano, teve o 9º jogo, com toda aquela rivalidade toda, o pau torando, Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil, tudo. Pô, o primeiro amistoso nosso, o Grêmio. Caramba. Quem marcou esse amistoso? Quem marcou? Aí o Jardel, pelo alto, eu falei, não é possível, cara. Caramba, esse cara, velho. Aí sabe quando que eu fiquei aliviado, cara? Quando ele foi embora. Quando ele foi embora, lógico, mas peraí, tem mais. Quando ele foi pra Portugal. Quando ele foi pra Portugal, cara, Porto e Milan, os dois maiores zagueiros da época, ou da história do futebol, que a galera fala aí, Maldini e Baresi. Verdade. Estádio das Antas, não é isso? Final da Champions. 2 gols de quem de cabeça? No meio dos dois. Jardel. Gol do Jardel. Eu falei, não era eu. Não era eu. Que alívio, cara. Você não tem noção, cara. Que alívio que foi. Velho, 2 gols de cabeça na final. Porra, o Porto ganhou esse ano do Milan? Foi 2-0, não sei. Eu acho que ganhou, cara. Porque pra mim o Porto tinha ganhado só com o Carlos Alberto. Ou foi só foi 2004. 2004, com o Carlos Alberto. Um jogo ali de Champions, ou oitavas, ou quartas. O Jardel era coisa absurdo. assim. Se você pegar os números do Jardel em Portugal, ele foi artilheiro por 3 times diferentes, tipo, seguido. 6, 7 anos seguidos ele era artilheiro.
Ele chega aqui, infelizmente, ele não joga, né? Eu gostava muito dele. Eu também tinha uma raiva, porque contra o Palmeiras. Contra o Palmeiras, cara. Era ele, o Fábio Júnior do Cruzeiro fazer. Tanto que até lembrei aqui. 95. Muita gente lembra aí. 95, não lembram, não, Jardel? Olha lá. A rapaziada ali falando, não é? Eu lembro. Meteu 2 gols em cima dos caras, cara. Eu assistindo o jogo na televisão. Opa. Caraca. Comemorando os gols do Jardim. Porra! Chupa mal dele. Chupa. E uma menção honrosa aqui é um cara que, pra mim, quando os caras pedem lista dos melhores 9 que eu vi, pra mim tá top 3 junto com o Evair, que é o Oséias, mano. O Oséias, o que ele jogou bola aqui, velho. Jogou muito a bola. O Oséias era esse cara. Ele tava bem posicionado e chutava bem. Pô, eu joguei contra o Oséias uma vez. Dá bem. É. E depois foi tudo a favor e nós conquistamos junto aqui. Foi espetacular. Tu tava no jogo que ele fez o gol contra? Eu tava no jogo contra eles. Caramba, meu. Mas você falou o quê? Mas que gol é esse, Zé? Pô, você ninguém entendeu nada, cara. Ó, o pessoal da produção levantou aqui. 11 de setembro de 96, foi no Giuseppe Meazza, que é o San Siro. Foi no San Siro? Foi. Então, pior ainda. 3-2 pro Porto, né? Os gols do Milan de Marco Simone, pô, esse aqui só a galera mais antiga vai lembrar. George Weah. O Weah eu contratava no Elifute, velho. O Weah Elifute de DOS. O Weah agora é presidente da Libéria. Mas jogou demais, liberiano, né? Liberiano, sei que E no Porto, um gol de Arthur e 2 gols de Mário Jardel, aos 75 e aos 83. Quartas ou oitavas? Fase de grupos ainda, grupo fase D. de grupos. Mas não importa, fase de grupos. Tá louco, contra o Milan no San Siro. No San Siro. Que legal, hein? Quem que puxou o Cimate? O Cimate puxou. Cimate é maravilhoso, que né? já me mandou aqui. A gente tem o melhor produtor da história do futebol, que é o Cimate. Pois é, cara. Cara, maravilhoso. Mas pera aí, ô Luiz, conta esse lance do Zé, a gente precisa entender da perspectiva do zagueiro. Porque, pra quem não se lembra, depois quando acabar aqui, vão no YouTube, gol contra do Zé. Não é que ele desvia a bola, ele sobe bonito de cabeça e cabeceia a bola no ângulo. É que, cara, tinha um cara lá do outro lado lá que batia na bola e que a bola vinha. Aquele que o Marcos pegou o pênalti, né? Conheço bem. Aí ele... A bola veio assim, o Osés foi fazer um movimento pra tirar. A bola já pegou aqui na outra quina e foi lá, cara. Complicado. Mas, cara, esse cara deu bicho pra gente pra caramba. Ele é demais. Gol espírita que ele faz eu tava nesse jogo. Na Copa Paulo César na Copa do Brasil. Algo sensacional, cara. Que é isso, 100 anos. Aquilo não existe. Gol do título, não foi? Isso mesmo. Não, o Zé é demais. Espetáculo. No final da Liberta ele faz o contra o... Ele faz contra o Deportivo, não foi? Né? Que o Juninho Cruz, ele... A gente sai 1-0, eles empatam, né? Mano, gente, a minha geração, eu assisto desde 93, Clebão. Tenho 39. Pra mim, ele é top 3 de centroavante, cara. Eu sou muito fã dele, mano. Muito mesmo. E um cara divertido. Também, gente boa, né? Ele, Juninho. O Juninho o Baiano puxava batucada. Tinha tempo ruim. Muito bom o nosso grupo, cara. Sensacional, cara. Boas lembranças. Daqui a pouco, top 3 zagueiros que jogaram com o Clebão ainda hoje. Que impressão, hein? São 374 jogos aqui pelo Palmeiras. 215 vitórias, 91 empates, 68 derrotas. 19º atleta com mais jogos pelo Palmeiras na história. É o terceiro zagueiro com mais partidas em todos os tempos. Em 100 anos, mais de 100 anos. 21 gols marcados pelo clube. Aquela listinha que o Gomes tá brigando ali, tá tentando alcançar o Luiz Pereira agora, né? O Kleber é o 5º zagueiro com mais gols pelo Palmeiras. 11º com mais vitórias em Campeonato Brasileiro. Cara, muito bom. Sensacional. Se eu for ficar falando dos números dele aqui, a gente vai até amanhã, porque a numeralha a mensagem do WhatsApp aqui, ela não acaba. É gigantesca. Pô, que legal. Manda um abraço pra galera aí, cara. A numeralha é gigantesca aqui com os feitos do Kleber com a camisa do Palmeiras. Mas, Clebão, nesses 6 anos e 9 meses, eu sei que é uma furada, uma roubada que eu vou te pedir. Mas... Lá vem ele. Escala pra mim os 11 que você fala assim, ó, esses 11 aqui são de épocas diferentes ali que jogaram comigo, mas esses 11 aqui, olha, sem palavras pra eles. Cara, pra escalar os 11 da Sociedade Esportiva Palmeiras, cara, é muita história, cara, que tem. Muitos jogadores bons, craques que jogaram em seleção. A gente vai deixar alguns de fora, é natural.
Mas vamos lá. Marcos no gol. Vou até tomar nota aqui, ó. Boa. Caraca, ele já vai entregar um zagueiro. Um zagueiro ele vai entregar. Não vamos pros 3 zagueiros. Tem algumas posições que ainda dá uma briga até mais tranquila. Né? São 2 peças e tal. Agora, igual, zagueiro. Você jogou com pelo menos uns 7, 8 nomes aí. Cafu. Antônio Carlos. Antônio Carlos. Você. Eu. Roberto Carlos. Roberto. Nossa senhora, velho. Pô, tem Juninho, pá, tem... mas é que o Roberto muita Carlos, gente, cara. Muita gente. Lá atrás também tem, cara. Certo. Pô. César Sampaio. Zinho. Vou de 2 volantes. Certo. 2 meias. Correto? É o seu time, você que manda. Você que manda. Se você quiser botar 4 atacantes, Rivaldo e a faixa. Ademir da Guia. Edmundo e Evaí. Tá bom, né? Caramba. Acho que dá pra ganhar uns negócios aí. Dá pra ganhar uns 30 anos invicto. Cara, pode ser 2? Pode. Se quiser botar um. Chai do muro, porra. Chai do muro. Tem que escolher não é treinador e assistente, só não define quem é quem. Como é que é que solta? Como é que ele fala lá? Já no banheiro. Pro Shell. Aqui no banheiro e tal, tem 2 portas. Ou você... tem 2 portas, mas você vai ter que escolher uma. Não, tem que escolher um, Clebão. Para com isso. Para de passar o pano, mano. Ele já falou que os 2 ele gosta. Os 2 são fera, mas você tem que escolher um. Vanderlei e Filipão. Pra esse time que você montou. Vanderlei e Filipão. Tá bom. Beleza. Agora, Mineiro é foda, velho. E olha que eu já tô fora mais tempo, mas a gente não perde Filipão. Não, o nome é Vanderlei Filipão. Não, ele falou. O nome é Vanderlei Filipão. É o Luiz Luxemburgo Scolari. Clebão, tudo bem. Você falou do Antônio Carlos. Aí mais 2 zagueiros, então. Mais 2. Agora é o top 3 ou... Um já foi. Já foi, Antônio Carlos. Só você botar ele no top 3. Botou do lado no... É que tem tantos, se colocar também... Não, mas faz seu top 3 aí. Não, mas Antônio Carlos tá. Antônio Carlos, Roque Júnior e Júnior Baiano. Caraca, tá bom, né? Antônio Carlos, Roque Júnior e Júnior Baiano. Não, e o Antônio... Essa zaga era uma zaga de muita seriedade, que dava medo. O Antônio Carlos, ele é um cara... Por exemplo, teve a despedida do Zero Allianz. O Antônio Carlos deu uma chegada no Sidorf. No jogo festa, parceiro. Irmão. E eu ia entrar como humorista. Tava eu um cantor gospel. E o Lucha falou: quem que vai entrar? Nem a oração segurou. Eu comecei a mandar WhatsApp aqui pra qualquer pessoa, velho. Eu não vou entrar agora, não, mano. Você e o Rick Chester lá junto com você no banco. E tinha um maluco do gospel que eu esqueci o nome, amigo do Zé. Gente boa. Eu narrei esse jogo. Você narrou? Não, eu entrei 5 minutos, mas tá bom. Aí o Antônio Carlos, não era maldade, mas chegou duro no Sidor, porque não quer perder, mano. Claro. E aí não é maldade, é que é valendo, parceiro, é jogo. O Vanderlei virou e falou, ele vai devolver. O Sidorf, eu conheço o Sidorf. O Sidorf vai devolver. Aí eu falei, eu não vou entrar nesse jogo, não. Não vai entrar nesse jogo, não, que esse negócio aí não vai terminar bem. Então, mas é uma zaga de muita seriedade, velho. Os caras tinham medo da gente mesmo na Libertadores, cara. Eu, Roque Júnior e Júnior Baiano. Aí tinha Galeano, tinha Oséia. Um time muito forte fisicamente. Muito forte. E você percebia que os caras, quando vinha na área, ou a gente na área, com o ar se batendo, nossa Deus do céu, um terror pros caras. Aí você atropela os caras, porque você percebe no olhar do cara, assim, você percebe que o cara tá assustado. E depois, sabe com quem que eu fui jogar no Cruzeiro? E me confirmou isso? Viveiros, que jogou Jogou no Cali. Jogou o time que fez a final, né? No Cali. Jogou no Cali, no ano seguinte ele vem... Ele vem pro Cruzeiro. Ele tava nessa final, então. Ele tá nessa final. Aí, isso foi 2000, no início de 2000. Eu saí, fui pro Cruzeiro. E encontro com Viveiros lá, também contratado com o Cruzeiro, Sorin, enfim. Aí foi Oséias, Jackson. Lá. Os caras queriam montar o Palmeiras lá no outro palestra. Pois lá. é. Levaram quase metade do nosso levou Zé Maria, levou. Tem mais aí. Enfim, encontrei com o Viveiros. Com o Viveiros lá. E o Viveiros falou: nossa, que esse time de vocês era muito forte. E a gente olhava o vídeo assim, a gente ficava louco, porque a gente não sabia como marcar esses caras, velho.
Ele me revelou que os caras já tremiam já quando a gente ia pra área, enfim. Time muito forte fisicamente. Molecada que não viveu essa época não tem. Mas também a bola tecnicamente parada, também, né? Bola parada no Paraguai era sacanagem era também, impressionante. Né? Não, era sacanagem, cara. Era surreal. Ele não enfeitava, ele fazia o certo. A bola caía muito rápido, muito forte. Muito forte. Era só precisar escorar. Não, e assim, e não tinha distância, né? Isso que era... Da onde ele tivesse, irmão, se ele levantasse a mão lá aqui, ele colocava lá. É isso mesmo. Colocava a bola. A gente teve um episódio aqui do Palmeiras Cast que eu até falei de um jogo contra o River emblemático. O pessoal até resgatou nas imagens o cruzamento dele e o Basílio fazendo gol de cabeça da entrada da área. O Basílio. Então, o vô do vento, Basílio. O vô do vento, o rápido também, quase no meio campo chegar na entrada da área, com curva. Batida do Paraguai. Você via ele ficar treinando aí? Você via ele treinando? O Arce? O Arce treinava. Não errava Não, ficava depois do treino batendo falta. Só caixa. Só caixa. Batia muito bem na bola. Impressionante, fenômeno. Grande Arce. Grande Arce, grande pessoa também. Ô Clebão, deixa eu te perguntar aqui. Pra muitos, a galera faz... Claro que assim, sempre quando a gente tá no momento, é normal, às vezes, a galera colocar o jogador... entre os top 3 e tal, porque o que tá vivendo isso, o cara tem ganhado muitos títulos. Eu tô falando do Gustavo Gomes, né? Pra muitos, a melhor zaga da história do Palmeiras, as pessoas falam Luiz Pereira e Gomes, às vezes tá você e Gomes, enfim, e assim vai. Qual que é a tua análise do Gustavo Gomes, que chega desconhecido aqui, ninguém conhecia, e vira o que virou? Fora de números defensivos, ele não deixa de jogar, ele joga sem o olho, ele tá jogando com a máscara do olho pintado. É impressionante esse maluco. E não que vocês não fazem isso, mas a gente tá vivendo um momento e eu quero uma análise dos maiores zagueiros da história, porque para muitos é o maior, que é o Gomes. Qual que é a tua análise? Antes dele analisar o Gomes, tem uma relação. O Marcelo que tá ali fora, ele fala, ô Clebão, que você é um ídolo do palestra. E ele fala que a zaga dele do Palmeiras, dele de todos os tempos, é você e o Gomes. Aí, tá vendo? Eu não tô inventando. Obrigado, aproveitando fazer essa Marcelo, associação. Né? Obrigado, cara. Obrigado. A história é muito grande. Eu não queria ser atacante com essa zaga, mas, cara, eu tive o privilégio de conhecer todos os jogadores lá na Florida Cup em 2020, né? Acho que foi um pouco antes da pandemia. Da pandemia. Tive o privilégio, fiquei felizaço da vida de ter jogado. Eu perdi 15 quilos para poder jogar. Eu falei assim, eu só visto a camisa do Palmeiras se eu perder 15 quilos. Que legal, cara. Perdi 15 quilos. Eu tava, quando você tinha acabado de chegar na América. Quando você chega, você vai... Sem querer, você vai... Parece que os caras vão só fast também, né? Só fast food. É tipo Simpsons, né? Você vê, os caras comem donut. Detalhe, os fast food lá não é igual aqui, né? Que você pega um tamanho só. Lá é P, M e G, parceiro. Pão desse tamanho, não tem como, sem querer. Você vai no supermercado, cara, que isso? Degustação, 15 quilos. Falei, cara, agora eu tenho que perder. Segurado, consegui, fui na concentração depois, conheci todos os jogadores, tive o privilégio de conhecer o Gomes, daí começou as competições, cara. Cara, sem dúvida nenhuma, cara, é um baita de um zagueiro, cara. O cara é sensacional como pessoa, né, como família, que a gente já acompanha já há muitos anos, e um profissional dedicado, que sem dúvida nenhuma é o maior zagueiro da história do Palmeiras, cara. Conquista, sim, de conquistas e jogando fino do futebol, cara, eu não tenho dúvida disso. E daí cada torcedor vai ter a sua preferência de dupla para ver quem vai estar do lado dele. Aí pode ser eu, pode ser o Luiz Pereira, tem o... Enfim, o que tem o Busto, como que é o nome dele? Me desculpa, cara. Tem um zagueiro que tem mais tem o Djalma, né? Tem o Djalma... O Djalma Dias ou o Djalma Santos? O Djalma Santos era... Enfim. Tem um busto lá dele. Não, mas não é o Djalma, não. Eu tô louco. É um outro que tem o busto. Enfim. Pode por cima te mandar aí. Ele tá mandando aqui. Cara, Valdemar Carabina. O Valdemar Fiume. O Djalma não era zagueiro. O Djalma Santos era zagueiro. Gente, eu não vivi essa época. Era lateral. Djalma Santos era lateral direito. Como eu falei, lateral direito de Djalma Santos. Boa, foi bem. Deu tempo de... Boa, Então, cara, e vai estar do lado dele já na história, cara, do Gomes, porque realmente, cara, o cara tem feito... Caraca, essa campanhas é pesada, velho. Espetacular, cara. E eu lá em Orlando só vibrando com ele e com o Palmeiras, cara, que só tem nos dado muita alegria. E a comunidade palmeirense em Orlando agradece, porque, cara,
Os caras são fanáticos, sedentos. Os caras pegam avião, vem pra cá, assiste o jogo no Allianz, volta, vai aí na Libertadores, cara. Os caras me convidam, cara. Fui pra New Jersey, velho. Tem um galpão em New Jersey, um abraço pra galera do galpão em New Jersey. Você tem que ver o que os palmeirenses fazem, cara, pra mim. Cara, é algo inacreditável. Leva minha esposa, leva minha filha, leva todo mundo. Passei em Nova York e depois vou pra um evento assistir Palmeiras e Santos pela Libertadores. Final, Palmeiras e Flamengo. Cara, só alegria. Caraca, cara, eu nunca imaginava isso. Aí os caras daqui a pouco de si, na Geórgia, pô, já quer que eu vá nos eventos para poder estar participando. Pô, em Orlando, então, cara, participo direto, cara. Direto. Tem a torcida organizada em Orlando, tem em... Como é que é o nome? Washington. E por aí vai, cara. Tem vários outros estados que a galera se reúne para poder ver o nosso Verdão, cara. Eu recebo convite para poder estar participando com essa galera toda. É sensacional, cara. Isso pra mim é libertador, cara. Eu estando fora, cara, eu nunca imaginava. Eu fui pra poder, pô. Você fica um pouco carente, né, mano? Você sai da sua cultura, né? Do seu país, né? E tu recebeu um amor desse. Muita falta, cara. Por isso que eu tô vindo aqui, cara, é algo, cara, profundo. Pô, Clebão, cara, a gente que agradece você, mano. Eu sou muito grato, cara. Não, Clebão, a gente que é muito grato a você por tudo. Palmeiras fez por mim. Ajudei minha família toda. Até hoje. A gente que tem que te agradecer, Clebão. Pô, Clebão, por tantos anos de serviços prestados, mas na verdade por tanto honrar a nossa camisa por tantos anos, né? Jogar com tanta garra, sempre com tanto carinho, eterno, profissional cara. Gigantesco. E até aproveitando, né, essa sua emoção, né, que você fala, né? Gratidão o feito eterna, do Palmeiras cara. é tão grande, né, para sua família que, no entanto, muitos jogadores depois que se aposentam, eles mudam de cidade, etc, continuam trabalhando com futebol, né? No seu caso foi o contrário, né? Sua filha tem uma carreira como porque desenhista. O Palmeiras proporcionou. Pô, Clebão, obrigado, irmão. Caraca, que coisa emocionante, velho. Não, a galera que tá do lado de fora do estúdio ali também tá emocionada com a história do Clebão. O pessoal aplaudindo, mano, aplaudindo irmão, ele do lado de fora. Obrigado porque... por poder viver esse momento aqui, cara. Pra gente aqui quando é a gente torcedor, fala velho. que o futebol é transformador, né? Ela por conta sabe dessas disso. histórias. Sabe o que é? Esse maluco aí, ele deu amor, mano. Não é só jogar bola. Ele se doou como ele deu a alma dele de amor, tá ligado? E assim, ele fez porque ele foi ele. Ele não fez achando que ia acontecer isso. Então hoje, ele fez esse bagulho e hoje ele recebe, ele entende o que aconteceu. Mas é o que a gente fala, tem coisas que palavras, a gente como humano que criou as palavras, não dá pra descrever o sentimento que você tá sentindo. Eu tô tentando descrever do jeito que eu tô sentindo aqui, desse momento, que é um momento único, mano. Que eu fico muito feliz de estar participando disso, cara. Que eu, como molequinho, te assistia, comemorava e eu posso hoje viver você aqui genuíno, mano. Passando a tua alma aqui, a verdade, mano. E só aconteceu isso porque você foi você e deu amor pra gente. E a gente, mano, o que puder devolver pra você, a gente sempre vai devolver. Pô, cara, seja lá onde for, cara. Eu sou muito mais grato ao Palmeiras por tudo e tem devolvido, cara. Impressionante, cara. Sem palavras, só gratidão. Gratidão a Deus, porque, cara, ter proporcionado tudo isso, cara. E a gente poder ajudar as pessoas que a gente ama. As filhas são maravilhosas, cara. Por isso que eu fui mesmo e dar essa oportunidade pra elas, porque elas merecem. Minha esposa. Gratidão, cara, sem palavras. Desculpa aí, porque não, que isso. É muito mais Desculpa profundo, o quê, cara? Tá doido, desculpa, velho? que a gente imagina, cara. Passa um filme maluco, né? Passa um filme. Me imagino, cara. Passa um filme muito bom. E é o que o Luiz não falou. O choro é de alegria. Não, de claro que é de gratidão, né, velho? Mas posso falar um negócio? Acho que nunca na vida a galera que vê o Clebão em campo ali, chegando. Acho que tem muito atacante agora que tá olhando assim. Se eu soubesse. Esse é o zagueiro que Agora pode. Nada, mas é por isso que ele era o Clebão, porque ele era um cara com sentimento ali na hora, a flor da pele, seja pra chorar ou não. Com certeza. E, mano, isso aqui é um momento, pra mim, é muito especial.
Eu não vim pra chorar, mano. Eu falei, mas eu tô emocionado com você aqui. E o Luizão, pra quem não sabe, tava dizendo realmente que as duas filhas do Clebão, mas uma delas trabalha design gráfico. Design e é fora da curva, né? Fora da curva. Até é bom ele As contar duas essa são fora história, da curva. né? Porque a outra fez, a outra fez 5 de bio, cara. Porra, foda. Caraca. Biomedicina. 5 anos. As duas Tinha uma prova que dura 8 horas, cara. Então, Caraca. Ela fez e agora mais um ano ela forma e, cara... Mas pra galera entender... Conta pra nós. Essa emoção toda. Como é que você foi parar nos Estados Unidos? Né? Pra galera, Então, o contexto todo. Cara, eu fui por causa das minhas filhas que foram estudar lá e tem uma que ela tinha 18 anos, né, na época. Ela foi para uma universidade lá e ela é autodidata na questão de desenho. Essa mais nova estava um pouco mais resistente porque tinha mais amizades lá em Belo Horizonte e tal. Foi mais difícil, mas hoje não. Hoje ela já entende, foi. Ela faz enfermagem, Raquel, e daqui a pouco ela já tá formada, encaminhada. E mais uma vez, graças à Sociedade Esportiva Palmeiras, gratidão, que me proporcionou a condição para mim poder levá-las para lá. E faculdade lá não é fácil, não é barato. Mas enfim... Aí você vai falar assim, mas os outros clubes? Cara, não teve, igual o Palmeiras, não teve, cara. Por isso que todo mundo queria vir pra cá na nossa época, né? Mas eu fui pra poder proporcionar. E tá acompanhando de perto, né? E daí quando ela começou a fazer os trabalhos dela lá, teve um dia que a sala parou e falou, pô, mas o que você tá fazendo aqui? Pô, você já sabe fazer e tal. Ela falou, não, eu preciso fazer 2 anos e tal pra me aperfeiçoar mais. E daí, cara... O assédio, assim, entre aspas, a galera queria namorar ela, porque, cara, ela é linda em primeiro lugar, mas, pô, junto com o talento, a galera... Foi aí que eu falei, opa, peraí, eu preciso pegar esse centroavante lá, vamos ver quem é que tá. Vamos ver quem é que tá na área. Esse sorriso aí dá um medo, né? Essa risadinha de vou te matar, otário. Eu já cheguei, tal, minha esposa gosta de cozinhar, aquele negócio todo, aí nós fizemos... eu dei um vinhozinho pra ele, eu falei assim, vou conhecer esse cara com vinho também, toma um vinho aí. Vamos arrancar as verdades. Vamos vinho aí. Ai, meu Deus. Aí você chega, seu sogro é o Clebão, velho. Eu desisto, cara. Não, parei. E aí, cara, eu e a minha esposa, a gente tomou a decisão de poder estar indo, pra estar estudando, pra poder estar acompanhando de perto, né? Claro. Os filhos, e agora a gente já tá bastante encaminhado já. Só estou encaminhando a segunda agora. E daqui a pouco os netos estão chegando e a gente vai cuidando com muito amor, muito carinho, muita dedicação ali. Estando próximo e abrir mão de muitas outras situações, mas a família em primeiro lugar. E ela é designer, ela faz coisa para Warner, para outras grandes empresas, produtoras. Só para explicar. Warner, Walt Disney, entre outros nomes. A gente viu aqui uns desenhos, é assustadoramente lindo, assim, um negócio que eu não consigo fazer um boneco com... Se você fizer no traço, assim, fica estranho, velho. E assim, é um talento, mas assim, talento não é só talento, né? É dedicação. Dedicação, isso mesmo. Ela é muito dedicada. E a outra também é mais dedicada, porque é um negócio que até eu não entendo. É muita coisa para estudar, véio. Tá lá estudando. Tem dor na mandíbula, dor nas costas, porque, cara, é um negócio surreal, cara. Agora é a hora que tá nova pra fazer. Tem que fazer nova pra fazer isso, chega, é verdade. A oportunidade. Eu sou grato ao Palmeiras, cara. Por ter proporcionado toda essa... Que legal, cara. Situação. E o Clebão dando aula lá pra molecada. E eu dando aula pra molecada. Mas tu pensa em virar treinador lá, ô Clebão? Cara, eu tenho uma licença lá, mas eu preciso tirar outras licenças, né? Mais umas 3 licenças lá. Aí um pitaquinho histórico. Quem sabe? Uma pitadinha histórica. A gente, numa resenha, num pré-jogo de final de Copa do Brasil, nós reunimos numa mesma live. Mas foi assim... a escolha de alguns personagens foi... Alguns foram sugestões minhas ali, por questão histórica e tal. Mas sem querer, nós juntamos o Clebão, o Juliano e o Andrei Giroto.
E é aquela coisa, o Juliano já tinha ganhado Copa do Brasil com o Palmeiras, multicampeão, o Clebão também, o Giroto também. No fim, depois, o Juliano tinha jogado com o Clebão, subindo da base, e o Giroto foi treinado pelo Foi treinado por mim, lá no Metropolitano, em Blumenau. Eu treinei o Metropolitano em Blumenau. Tudo se conectou. Fiquei um mês lá, caí depois com 70% de aproveitamento, nunca vi. Como assim? Caraca. Caí com 70% de aproveitamento. Caí no Araxá, em Minas, com 80% de aproveitamento. É igual o time futebol. É igual o time de 96, né? Vocês fizeram 8 no Serra Negra lá, era pra ter feito 15. É verdade. É verdade. Se tivesse 99%, tava dentro. Tinha ficado. Já a gente vê o Clebão no Orlando City. Só não vem tirar o jogador do Palmeiras, cara. Não. Eu tô de olho. Perdão, a gente negocia. Clebão, e mais uma pergunta aqui, a Edna, que tá ali também do lado de fora, ela pergunta se você acredita que teria um desempenho ainda melhor como jogador se naquela época lá a estrutura fosse tipo essa Ótima de hoje. Ótimo. E o gramado fosse menor. Fosse menor, o campo fosse menor, né? Com o futebol de hoje, ela tá querendo dizer essa estrutura. Exatamente. Cara, eu sou totalmente a favor da evolução, cara. Evoluiu bastante. Tem que ser assim mesmo em todas as áreas. Né? E no futebol não é diferente. Então, o que eu vi aqui hoje, cara, é algo que eu nunca tinha visto. Assim, vou te dizer que eu já fui em vários clubes do Brasil e alguns de fora, até mesmo nos Estados Unidos. Mas a estrutura que eu vi aqui hoje, cara, é impressionante. O Palmeiras tá na frente, mas é muito na frente, cara. Tem colhido e vai colher muito mais frutos em relação com toda a estrutura e dos profissionais que estão trabalhando também. Acho que o conjunto de tudo isso é que realmente tem feito a diferença. E aí ele fala da estrutura, e aí eu já começo a lembrar da pergunta do torcedor, ele com o Gomes junto, já começo a olhar aqui, já começo a pensar, imaginar isso. Não, parceiro. Eu já começo a lembrar que a última vez que ele teve com o elenco do Palmeiras, a gente ganhou 2 Libertadores seguidas. Pois é. E ele tá aqui hoje, então eu não quero botar expectativa. A última vez que eu conversei com ele, ganhamos uma Copa do Brasil. Que Deus possa continuar abençoando a Sociedade Esportiva Palmeiras. E que você possa vir todo ano pra cá, Clebão. Amém, que agora eu tenho o documento e eu posso vir. Udeira, vamos liberar o Clebão? Cara, que legal, velho. Que momento maravilhoso. É um momento maravilhoso para nós, um orgulho gigantesco. Sensacional, cara. Muito feliz de poder estar aqui com vocês. Obrigado aí pela recepção desde quando eu entrei lá na portaria. O tratamento foi sensacional, maravilhoso, cara. É uma renovação. Eu volto para a América feliz da vida, cara. Energizado, né? Que fala. Justamente. Como dizer aquelas propagandas da TV dos anos 90, mas não é só isso. Mas não é só isso. Clebão, você acabou de ganhar um air fryer nas mãos. Que isso, hein? E olha só, isso aqui que eu vou te entregar, cara, é em primeira mão, né? Até mostrar aqui pra câmera. E a galera que tá acompanhando, é novidade isso aqui, viu, gente? Novidade. Palestra 1914, uma linha de roupas pensada pelo Palmeiras. Então, o Palmeiras ele tá querendo sair só do foco da roupa esportiva e tá criando também uma linha casual, mais social ali para aquele palmeirense que é o executivo do dia a dia, que tem que usar, né? Claro, a galera tá esperando. Exatamente. Até porque todo dia é dia de Palmeiras, todo dia é dia de você se vestir, né? E você é o primeiro a receber. Que isso, hein? Esse nosso novo produto, Palestra 1914. Que isso, hein? Grande Kleber, essa fera aí, meu, olha aí. Obrigado, viu, cara? Obrigado. É porque você jogava de terno, Clebão. Comfort Fit. Produto recém-lançado pelo Palmeiras em parceria com o Grupo Veste, né? Que tem as marcas Dudalina, John John, Lelis, Blanc, né, Bobô. E a ideia é cada vez mais trazer para o torcedor itens de qualidade que eles possam usar no dia a dia. O produto foi lançado nessa semana e vocês encontram, né, a disponibilidade na palmeirasstore.com e em algumas lojas físicas da Palmeiras Store também. Então, para você aí, ficar na estica no seu dia a dia. Opa. E a gente aguarda também aí. Não pode pedir, não. Eu tô aguardando, esperando a minha camisa de 93 comemorativa ainda. Sua camisa de 93 ela vai chegar. Sou Eduardo, cadê minha camisa? Deixa eu pedir a presença dos nossos sócios Avante, então, que estão aqui
no nosso estúdio. Deixa eu chamar um Eles por um sabem aqui. muito mais que nós. Se não A Monique, o Diego, o Marcelo, o Igor, a Edna. Podem vir aqui. Chega aí, galera. Podem adentrar nossa sala. Divide aí, ó. 3 do lado do Clebão e 2 aqui. Podem se posicionar aqui pra gente poder encerrar o Palmeiras Cast, né? Tá bom. Hein? Todo mundo lá do Clebão. Valeu. Cagaram pra nós, velho. Já tô me acostumando pra mim, com não. isso já. Cagaram pra Tô me acostumando nós. com isso já da galera bate uma foto ir só pro lado do nosso convidado. Deixa eu só encerrar o podcast, a gente já libera pras fotos. Nicolau, tá aparecendo todo mundo bonitão aí? Então é isso, Palmeiras Cast by Betfair agradece a presença do Clebão, nosso eterno zagueiro, o ídolo, monstro sagrado, que foi um prazerzaço ele participar hoje com a gente aqui. Rudeira. Cara, que legal. Tá até ecoando aqui porque era o áudio da galera ali. Clebão, da hora, irmão. Pô, Cara, obrigado, viu, obrigado, querido? cara. Obrigado mesmo. A gente agradece Valeu, ao Clebão, irmão. Obrigado, agradecemos aos Avantes, Obrigado. a Canon, nossa parceira na construção do estúdio do Palmeiras Cast, a Betfair, nossa patrocinadora, Palmeiras Cast que volta em breve aqui na TV Palmeiras, prometo que com a garganta melhorzinha. A voz do Luiz vai próxima voltar edição, também, galera? viu, velho? Avante palestra. Prioridade na compra de ingresso com pré-venda exclusiva, só quem é Avante. Seja sócio Avante. Vem pra Fã, aqui o foco é você.